O presidente americano Donald Trump confirmou a taxação do aço brasileiro e de outros no mundo. O fato gera repercussão entre analistas, exportadores e entidades que representam o setor. Essa medida afeta o nosso mercado e o pedido principal entre lideranças dos setores atingidos é um só: que haja maior diálogo entre Brasil e Estados Unidos. E dados de 2024 que você acompanha agora na tela mostram a relevância do aço. Vamos acompanhar então juntos, né, a importância do aço aqui no Brasil, o que representa o aço aqui no Brasil. Minas Gerais, nós temos o aço bruto correspondendo a 30%, ferro gusa 33,5%, laminados 28,7%, laminados que acabam incluindo também os produtos semi-acabados. Rio de Janeiro tem 26% de participação, né, no Brasil, e o Espírito Santo. Minas Gerais, portanto, é o maior produtor brasileiro, né, de aço e um dos principais estados que abastecem também esse mercado. Além deles, há o Espírito Santo também, que tem, na mesma proporção, 22% do mercado brasileiro de aço bruto, 27% de ferro gusa e de laminados 16,4%. Mas a gente vai mostrar também de maneira mais ampla. A gente está focando em Minas Gerais porque, claro, tem uma relevância para todos nós que estamos aqui. Mas também é preciso colocar o tamanho do Brasil nesse mercado. Na produção mundial de aço, a gente fez a lista dos 9 países que mais exportam, aliás, produzem e podem exportar também para os Estados Unidos. Bom, a China produz 55% do total do aço que gira pelo mundo. O Brasil, nessa escala, é o nono, é 1,8% da produção mundial. E a gente também precisa fazer um recorte prestando atenção na nossa relação com os Estados Unidos. O volume de exportações em bilhões de reais de ferro e aço, produtos taxados agora pelo governo americano, quando eles forem exportados para os Estados Unidos, na balança comercial, as exportações para os Estados Unidos geraram 5 bilhões e 700 milhões de dólares. E 267 milhões de dólares na exportação de alumínio. Então é um cenário de muita importância no global para o país, mas quando a gente olha para o cenário nacionalizado, olhando país por país, nós não somos exatamente o maior produtor. Com commodities a gente precisa muito desse mercado, mas também não é o principal impacto. Imagine se você estivesse na China e saberia exatamente o que uma taxação poderia provocar. Bom, para restabelecer o fluxo de produtos e que o governo federal reveja a sua política tarifária para proteger o mercado, a gente vai tentar entender agora também a importância do Brasil na produção e na comercialização do aço. Pois é, e a gente tem ainda, Guilherme, repercussões, né, a respeito dessa taxação feita pelo presidente Donald Trump. Daqui a pouquinho também a gente tem convidado aqui conosco para discutir esse assunto. Então podemos ir para Brasília, Adriane? Podemos. Para a gente poder trazer aqui um pouco de perspectiva sobre essa conversa. Larissa, eu queria sentir um pouco da temperatura, assim, para que você nos desse de como Brasília dormiu, na verdade, com esta notícia, porque ontem aqui no encerramento do Tempo News, ali por volta das 8 e pouco da noite, a gente teve a confirmação por parte do presidente americano de que haveria a taxação e o governo brasileiro já havia se posicionado logo no início do dia, dizendo, nossa conversa está em compasso de espera. A gente vai esperar uma medida efetiva para termos a noção exata do que deveremos e poderemos fazer. Desde o anúncio ontem, como é que você sentiu essa temperatura e chegou de fato a ter uma pressão ou algo que mexesse com as correntes aí do Palácio do Planalto para vermos alguma medida ou o silêncio absoluto do governo? Guilherme, ontem o governo permanecia em compasso de espera, com argumento. Qual que era o argumento alinhado ali? Porque a gente viu Geraldo Alckmin falando, né, adotando este tom, e a gente viu também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adotando o mesmo tom, que era o de cautela, né? Vamos esperar isso ao longo do dia.
como você disse, quando foi ali por volta de 8 horas da noite, Donald Trump cumpriu sua promessa, taxou ali o aço e o alumínio, mas assim, ao mesmo tempo não, foi um pouquinho antes começou a circular uma notícia, aliás, uma possibilidade de reunião de Geraldo Alckmin lá no gabinete da vice-presidência da República para discutir esse assunto. Essa reunião ninguém confirmava oficialmente, então a coisa continuou ali num grande compasso de espera. E aí, acordamos hoje com uma expectativa, digamos assim, um pouco mais intensa de que o governo finalmente se posicionaria de forma mais efetiva, o que não aconteceu. Tanto não aconteceu que uma sinalização mais certeira de um encontro, de uma reunião para discutir esse assunto, em busca aí desse posicionamento um pouco mais formal, institucional por parte do governo, só veio agora no fim do dia, no início da noite, com uma conversa rápida do ministro Fernando Haddad com a imprensa há pouco, dizendo que vai haver uma reunião do presidente Lula com os ministros para discutir a questão do tarifaço do Trump. Mas ainda também tudo nesse campo do vai acontecer, vai ser feita, enfim. A gente passou de um momento de compasso de espera para saber se seria tarifado ou não, e para agora que houve a confirmação, o governo continua ali com essa cautela para, de fato, saber ou fazer qualquer movimentação mais efetiva nesse sentido. Então, agora, Ibrahim, a gente continua, aliás, né, a gente passa agora a esperar quando vai haver a marcação, né, a convocação formal dessa reunião de Lula com os ministros para discutir a questão do tarifaço. E mais do que isso, né, fica a expectativa para saber se o governo vai apenas contemporizar, digamos assim, citar que isso já aconteceu anteriormente, enfim, ou se vai vir com algo mais, que vai vir com uma resposta um pouco mais forte, como ontem chegou-se a levantar a hipótese, que foi negada por Haddad, inclusive, de taxação das Big Techs, como forma de responder aí a essa questão vinda dos Estados Unidos. Então, a gente entra em um outro tipo de compasso de espera, eu acredito que a gente possa colocar dessa maneira, Guilherme. Então vamos lá. Eu estou entendendo, Larissa, pela sua perspectiva trazida, que você está, eu não sei se no meio do caminho, você está com uma posição um pouco mais crítica de que o governo brasileiro deveria ter tido algo um pouco mais preparado. Então, antes da gente continuar nesse tom, eu quero saber se a Adriana Ferreira está no mesmo ponto de vista. Adriana, eu entendo que a Larissa está apontando um ponto de que é o seguinte, o governo até tinha tempo no compasso de espera, porque não, olha lá, já aconteceu com outros países, mas calma lá, depois voltou, na hora que falou sobre Canadá e México foi uma coisa. Depois havia um anúncio globalizado, esse anúncio virou. Aí eu lhe pergunto, você está entre aquelas que vê inação no governo brasileiro, tá naquelas que acha que o governo já tinha que ter montado sala de situação, tinha que ter gente nos 4 cantos de luz ligada no Palácio do Planalto tratando desse assunto? Você tá onde nessa conversa? Eu acredito que o governo já devia ter se posicionado a respeito desse assunto, até porque há muita pressão por parte do mercado e por parte das entidades que representam o setor para que o governo se pronuncie. A gente pode trazer alguns retornos aqui, alguns posicionamentos, e o nosso espectador, você, Lari, todos vão poder observar que todos têm no discurso a espera ou a expectativa de que o governo, né, negocie ou pelo menos tente fazer alguma coisa para apaziguar a situação. A Associação Brasileira de Alumínio emitiu uma nota de preocupação aí sobre o futuro do setor, falou, né, sobre a importância do volume de exportações. A associação ela diz que há dificuldade de penetrar nos Estados Unidos, outros mercados internacionais podem aumentar as exportações para o Brasil, concorrer diretamente com a indústria nacional. A indústria do alumínio cobra, no entanto, que
o governo federal fortaleça a defesa comercial e reveja a política tarifária para proteger o mercado. O Instituto Aço Brasil vem com uma narrativa muito próxima, né, dessa nota anterior, frisando que o mercado brasileiro vem sendo assolado pelo aumento expressivo de importações de países que praticam a concorrência predatória, especialmente a China, aguardando, portanto, um diálogo entre a Casa Branca, o Palácio do Planalto, para restabelecer esse fluxo de produtos de aço para os Estados Unidos, de acordo com as bases que foram acordadas lá em 2018, né, onde houve algumas concessões para os preços brasileiros. A ABMAC, que é a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, ainda não se posicionou sobre o assunto, a gente segue monitorando, até para ver de que forma, né, pode impactar também no setor de máquinas. Será que as máquinas podem ficar mais baratas, já que o volume de aço pode ficar maior aqui no mercado interno? A ANCHAM, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, ressaltou, né, a importância do volume exportado para os Estados Unidos e espera que os governos do Brasil e Estados Unidos busquem uma solução negociada para preservar o comércio bilateral, que tem registrado recordes nos últimos anos, com ganhos para ambas as economias e expressivo superávit para o lado americano. Então, todas as entidades, pelo que a gente viu aqui, já aguardam posicionamento do governo brasileiro. Então, é importante que o governo se manifeste o quanto antes, né, mas com um discurso que também não deixe o mercado sobressaltado ou que prejudique a economia, que já está ainda num momento bem delicado, né, aqui no Brasil. Então é importante que o governo não perca o timing desse assunto, porque pode ser ainda mais prejudicial, é o que eu acredito. Eu vou apresentar um ponto de discordância aqui entre a Adriana Ferreira e a Larissa Arantes. Eu acho que o governo brasileiro está agindo, e eu vou discordar, inclusive, ontem do economista que nós ouvimos aqui, professor Roberto Dumar, que falava, olha, nós temos que ser rápidos e ágeis nas negociações. Eu tenho muita dúvida se, para um mercado que tem tamanha necessidade, está tão ancorado na exportação como é hoje o mercado brasileiro, e a gente pode usar isso para tratar do aço e do alumínio, pode usar isso para tratar do agronegócio, pode usar isso para uma série de setores. Assim, a gente não mudou a perspectiva de ser um país que precisa exportar as centenas, dezenas e milhares de toneladas de produtos para conseguir fazer um PIB decente para um país que já deveria ter virado uma economia melhor nesse mundo. Então, o primeiro ponto é, eu considero isso para dizer que eu acho que o governo brasileiro está adotando uma postura que é um pouco anticíclica do que gostaria de ter o presidente Trump. Porque, assim, ele tem adotado uma lógica muito evidente de ontem o professor usou uma expressão muito interessante, fala assim, colocar o bode na sala. Mas uma vez que você colocou o bode na sala, dar uma resposta rápida, uma resposta que talvez seja mal dada, vai forçar você a estar num lugar, numa negociação que você não gostaria de estar. Refém da posição da economia mais forte e de quem a gente depende muito fortemente neste exato momento. Mas o cenário pode mudar com exportações para a China ou para outros mercados? Evidentemente que pode. E isso aconteceu, inclusive, nos anos de 2018 e 2019, quando houve tarifação, o Brasil chegou a ficar de fora, depois pela cota que tinha sido destinada pelo governo americano para que o país não entrasse no pior dos cenários. Mas não é fácil fazer substituição de mercado. A lógica de importação envolve tamanhas burocracias que não é tão simples abrir mão do mercado americano e ponto e vamos lá. Não, deixa os Estados Unidos para lá. Tem uma turma mais ideológica que adora. Não, mas é porque o imperialismo e um monte de outras coisas. Sim, separa o componente ideológico e vamos botar o componente econômico. Nós precisamos dos Estados Unidos, e se tem uma coisa que o presidente Donald Trump disse com alguma clareza mais recentemente, ao ser perguntado lá no dia da sua posse, disse, eles precisam da gente mais do que nós precisamos dele. Sim, o Brasil ainda não conseguiu calibrar isso, né? Temos terras raras que podem ser muito úteis para eles, mas a gente não consegue monetizar isso a ponto dele ser um ativo tão relevante. Então eu acho que o Brasil adotar cautela nesse momento é o ideal mesmo. Assim, o país registrou crescimento, registrou um PIB melhor, mas ainda não está traduzindo isso a ponto de pensar que qualquer movimento da moeda americana não vai voltar a trazer inflação para o país. Então, assim,
uma declaração mal dada, um plano mal colocado, uma ideia mal apresentada vamos lá, no açoite, assim, numa loucura, no afã de dar uma resposta ao presidente norte-americano, eu acho que ela tem um potencial de trazer as coisas para um lugar muitíssimo pior do que ela pode estar. E bom, aí não sou eu que estou dizendo. Todos os economistas têm dito de alguma maneira que esta é uma tática de negociação do presidente Donald Trump.